São 7h04, estamos de volta com o Manhã no Ar. E chegou a hora da nossa entrevista do dia. Que o sedentarismo faz mal para a saúde, a gente já sabe. Mas o que muitas pessoas não fazem ideia é que se ficarmos pequenos ou longos períodos sem fazer nada, isso pode ocasionar significativamente um risco de morte, independentemente de outros fatores, como idade, gênero, etnia, sobrepeso ou obesidade. E detalhe, isso vale até para quem costuma praticar exercícios. O sedentarismo é a quarta causa de morte em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, sobre esse assunto, a gente vai receber aqui no Manhã no Ar o cardiologista Rizieri Gomes, que vai dar mais detalhes sobre como a gente pode se prevenir deste problema que pode ocasionar várias doenças. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Para a gente começar, vamos explicar o que é o sedentarismo. Uma pessoa que pratica atividade física pode ser sedentária? Então, Adriane, é um conceito importante, porque para uma pessoa deixar de ser sedentária, existe uma classificação que ela tem que queimar cerca de 2.200 calorias ativas durante a semana, ou seja, cerca de 300 calorias por dia. Então, a pessoa às vezes pratica esporte uma vez na semana, aquele futebol do final de semana, não tem a prática da atividade física regular, essa pessoa, tecnicamente, ela pode ser inclusa, sim, na classificação de sedentário. Então, o sedentarismo ele tem uma relação com a quantidade de calorias que você consome diariamente? Com a quantidade que você consome e com a quantidade que você queima. Então, nós temos um nível calórico de consumo para subsistência e que a gente queima independente da nossa vontade. Até dormindo você está consumindo? Até dormindo você está consumindo, porque para você exercer suas funções basais, para o teu organismo funcionar, ele tem um gasto energético, um gasto calórico. Então, para a gente deixar de ser sedentário, a gente tem que, adicionado esse consumo energético basal, a gente tem que ter uma queima ativa de energias também. Como a gente sabe quanto está queimando de caloria? Na verdade, existem alguns exames bem detalhados com relação a isso, como alguns exames que dão estimativa indireta. Por exemplo, a bioimpedância, que é uma avaliação corpórea, onde a gente vê o quão é o consumo calórico basal da pessoa, e a calorimetria indireta, que é uma análise de gases que você elimina e com isso, por um algoritmo, ele consegue, de forma mais fiel, calcular o quanto que você queima de caloria. O problema do sedentarismo é que ele leva a várias outras doenças, né? Ele não é uma doença em si, ele é um fator que ocasiona várias doenças cardiovasculares. E uma pessoa magra, sedentária, tem os mesmos riscos que uma pessoa que está com sobrepeso ou obesa, ou isso não tem relação? Tem o mesmo risco. Tá? É importante a gente ressaltar que a inatividade física, o sedentarismo, pode proporcionar diversas outras doenças. Então, quando você fica em repouso, cerca de 30 minutos em repouso, o teu organismo entra numa situação de diminuição de consumo, muito próximo do que quando a gente está dormindo. Então, aquela caloria que a gente ingere, em vez de ser consumida, muitas vezes é armazenada, propiciando o risco de doenças como obesidade, hipertensão, alteração de colesterol, até mesmo osteoporose, doenças na coluna. Então, isso é um importante fato porque o sedentarismo hoje é uma doença que a Organização Mundial de Saúde levantou uma estatística por um trabalho canadense que cerca de 50% da população mundial é sedentária. Muita gente, né? Quando a gente traz esses números para o Brasil, a situação fica um pouco pior. Um pouco pior. O último levantamento do IBGE constatou que cerca de 80% da população é considerado como parada, inativa. E esses 80% acabam correndo riscos seríssimos, né? Graves. Seríssimos, porque o que a gente diz que o sedentarismo é um fator de risco para doença cardiovascular modificável, que depende do nosso comportamento mudá-lo. E essa mudança de comportamento está associada apenas à atividade física? Você ser ativo é o primeiro passo. Então, muitas vezes a gente coloca a preguiça como fraqueza. E, na verdade, não é isso. É que é um comportamento do teu corpo de poupar energia. Então, a gente não pode esperar aquela vontade maluca, né, de hoje eu quero ir para a academia, porque ela não vai vir. Então, a gente tem que chegar a colocar isso em prática. Por exemplo, eu vou subir 2 lances de escada, em vez de pegar um elevador, subir pela escada. É você ter o hábito de descer um ponto de ônibus antes para ir caminhando. É você
tentar ser ativo no teu dia. Eu trabalho o dia inteiro sentado, procurar a cada 30 minutos levantar por 5 minutos para sair daquela situação onde o teu organismo está em inércia de consumo calórico. É preciso que você seja ativo. Diferente de praticar esporte, que também é importante, mas ser ativo não necessariamente praticar uma atividade física. Até porque com a correria do dia a dia, uma mulher, por exemplo, que tem filhos, trabalha o dia todo fora de casa, chega em casa, tem que arrumar a casa, cuidar das crianças, preparar para a escola no dia seguinte, dificilmente ela consegue um tempinho para praticar um esporte. Então, no dia a dia, nessa rotina maluca, dá para inserir alguns movimentos. Perfeitamente. Se você tiver 15 a 30 minutos de atividade ao longo do teu dia, então dentro da tua rotina diária, você procurar fazer coisas que remetam à atividade física, ou seja, colocar alarmes no teu celular para que você se levante, tenha o hábito de ser mais ativo no dia a dia. Eu acho que a tecnologia fez com que a gente fosse aumentando o risco do sedentarismo. As comodidades, o conforto, remete a gente ficar em estado de repouso. Então é importante que a gente recupere alguns hábitos que a gente tinha anteriormente, em ser mais ativo. E isso já traz um grande ganho e diminuição de risco de diversas doenças. Eu dei um exemplo agora de mulheres. As mulheres têm algum tipo de risco de desenvolver doenças cardiovasculares maior que um homem? Com relação à situação do sedentarismo, a mulher tem uma taxa de consumo metabólico basal inferior ao homem. Isso já é natural da mulher ter um consumo um pouco menor. Então, quando essa mulher, além disso, é inativa, ou seja, o pouco de caloria que ela consome pode ser armazenado, gerando o aumento dos níveis de colesterol, o aumento dos níveis de glicose, aumentando a predisposição a diabetes tipo 2, principalmente. Então, isto faz com que ela acabe aumentando a exposição a riscos. E além desses problemas de saúde que geralmente você não percebe, principalmente inicialmente, tem as gordurinhas localizadas que começam a aparecer por isso, Perfeitamente. Né? O que a gente não consome, a gente armazena. Então, às vezes a pessoa nem come tanto, mas ela é tão inativa que o pouco que consome faz com que ela aumente o peso e, consequentemente, aumente o risco de obesidade e sobrepeso. Geralmente essas gordurinhas vão para a área abdominal porque não tem movimento nenhum mesmo, né? Perfeitamente. O fato, principalmente, pessoas que têm ocupação que ficam mais tempo sentadas, aumenta a circunferência abdominal e, consequentemente, aumenta o risco de pressão arterial. As pessoas de etnias diferentes têm algum tipo de problema? Tem alguém que tem uma predisposição maior, que tem que tomar, consequentemente, um cuidado maior? Existem algumas etnias que sofrem maior risco de doença cardiovascular. O sedentarismo vem a aumentar esse risco dela. Então, o sedentarismo é um fator aditivo a risco, ele aumenta o risco de algumas doenças. Começo de ano, muita gente começa a estipular metas, iniciar uma atividade física, faz uma semana, sente dor no corpo todo, para, ou então continua insistindo naquele tipo de atividade. Agora, é muito importante tomar cuidado antes de iniciar essas atividades, porque o sedentarismo pode já ser algo tão comum e as doenças cardiovasculares já estarem instaladas que, em vez de ajudar, acaba atrapalhando a saúde, né? Isso é extremamente importante, Adriana. Você acabou de mencionar de doenças assintomáticas. As doenças cardiovasculares na fase inicial, elas são absolutamente assintomáticas. Então, antes de a gente começar a ter aquela ideia de fazer atividade física todos os dias, é preciso saber se o meu coração está preparado para isso, se eu tenho condição física e condição cardiológica para isso. Então, é importante que você faça uma avaliação médica para ver se está apto a fazê-lo. E, ao mesmo tempo, não ache que aquele resultado vai vir em uma semana. Então, a gente é muito ansioso com resultados que precisam ser plantados hoje para colher daqui a um tempo. É uma avaliação muito progressiva. Principalmente se a gente for para a academia, que já está todo mundo bonito, né? A gente chega e se sente mal, né? De continuar ali e não ver resultado imediato. Demora bastante, muitas vezes. Demora bastante. E o importante é a gente também ter a ideia de que aquela pessoa, às vezes a gente avalia uma pessoa que está do teu lado na esteira, correndo ou fazendo uma atividade física com uma intensidade muito maior, às vezes ela tem um físico que você julgue o seu estar melhor, ou uma idade que você esteja melhor, mas ela tem condicionamento, ela pratica atividade física regular. Então é importante para quem comece de forma gradual, sabe? A intensidade do exercício físico, ela precisa ser progressiva. A gente não pode começar em alta intensidade. Nós moramos numa região muito quente,
então faz com que a gente tenha riscos de desidratação, hipotensão. Então é importante se hidratar bastante durante a atividade física, para que às vezes você começa a atividade física, na primeira semana passa mal, isso desencoraja você a continuar. Esse passar mal geralmente é por falta de orientação, até mesmo do tipo de atividade que fazer. Então é importante que a gente comece de forma muito progressiva e gradual para colher todos os benefícios que a atividade física, que o exercício físico pode te proporcionar. Zé, para quem não tem plano de saúde ou não tem como pagar uma consulta na rede particular, para saber se o coração está bem, que tipo de atividade física é mais indicado, a rede pública oferece esse serviço de avaliação, de análise para iniciar esse processo de atividades? Sim, a rede pública contém ambulatório especializado em cardiologia. É importante que a gente procure. Às vezes a gente já cria um preconceito de que não tem, mas tem todos os exames disponíveis para a população. É importante se orientar no posto de saúde próximo de casa quais são os caminhos para chegar até lá. Demora um pouquinho, mas a rede é todo um sistema onde você tem todo o suporte necessário para isso. Se você for fazer de forma programada, preventiva, isso a gente consegue dar acesso para toda a população. O importante é ter a conscientização da prevenção, não querer buscar de forma emergencial, e sim de forma programada. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos, essas dicas para a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Helena. Recebi hoje o Rizeri Gomes, que é cardiologista, dando essas dicas para você cuidar do coração e deixar esse sedentarismo de lado. Agora são 7h15 e se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, nós preparamos o resumo das principais notícias até aqui. Confira. Amazonense morre ao ser vítima de assalto a caminho da Venezuela. Segundo testemunhas que estavam no comboio, quando Amaury Castro da Silva percebeu que se tratava de uma emboscada, ele tentou fugir, acelerando o carro. Mas, mesmo assim, os suspeitos atiraram contra o veículo. O amazonense foi atingido com um tiro no peito e morreu minutos depois no colo do filho de 16 anos. Corpo de mulher grávida de 5 meses é encontrado em lixeira viciada no bairro Alvorada. Ana Cristina da Silva Costa tinha 25 anos e, segundo a família, tinha desaparecido no sábado, após sair para comprar lanche. A vítima era usuária de drogas e já tinha sido flagrada tentando entrar em uma unidade prisional com objetos proibidos. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Parte do bairro Coroado ficou sem energia por algumas horas nesse fim de semana. O motivo foi um acidente de carro que derrubou um dos postes de luz. O condutor do veículo, de 39 anos, motorista do transporte por aplicativo, bateu de frente contra o poste após tentar desviar de um ônibus e perder o controle do veículo. O passageiro não se feriu, já o motorista teve ferimentos leves. Deve continuar hoje a reintegração de posse em ramais da rodovia M352 e Manoel Urbano, em Manacapuru. As famílias que estão sendo retiradas dos locais reclamam que mantinham nas propriedades plantações de substâncias e criações de animais. Tudo está sendo destruído. Com uma dívida que chega a 100 milhões de reais, a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FOCAP, pode decretar falência. A informação foi repassada pelo Ministério Público do Amazonas e preocupa alunos e professores. De acordo com o MPE, o desgaste financeiro da instituição é resultado da quebra de contratos com os governos estadual, federal e empresas. Além disso, a Fundação é alvo de pelo menos 59 processos trabalhistas que se acumulam há pelo menos 3 anos. E em Barreirinha, as inscrições para o processo seletivo de professor e pedagogo foram prorrogadas. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora, ao vivo, é a Thea Morel. Thea, esse prazo foi estendido até que dia? Conta para a gente. Adriane, esse prazo foi estendido até hoje, mas é muito importante que todo mundo fique atento, porque de acordo com as informações que foram repassadas pela Secretaria Municipal de Educação de Barreirinha, essas inscrições vão até o meio-dia apenas, ou seja, existem pouco mais de 4 horas aí de tempo para que esses professores, candidatos a professores temporários, possam participar desse processo seletivo. O motivo desse estendimento do prazo, dessa prorrogação, é porque muita gente teve dificuldade em juntar toda a documentação necessária que precisava ser entregue para a Secretaria Municipal de Educação. Portanto, a Secretaria estendeu um pouco o prazo até para permitir que os professores participem, até porque o número de vagas é bem grande, viu, Adriane? De acordo com as informações que foram
repassadas para a gente são 700 vagas de professores e pedagogos. Eles vão atuar em várias áreas do ensino. Você tem aí professores para a educação infantil, professores para o ensino fundamental, do 1º ao 6º ano, professores do 6º até o 9º ano. Esses professores são mais específicos, né? São para matérias bem específicas, ou seja, a Secretaria está precisando aí de gente para atuar nas áreas de língua portuguesa, de matemática, de ciências naturais, de língua inglesa, de história, de geografia, de ensino religioso. É bem amplo realmente o quadro que eles precisam cobrir nesse momento, principalmente do ensino fundamental nas séries finais, do 6º ao 9º ano, e tem também o ensino indígena, né? Existem salas específicas para o público indígena que incluem aí tanto a educação infantil quanto as séries iniciais do ensino fundamental, que vão até o 6º ano, e também as séries do 6º ao 9º ano. Especificamente para a educação indígena, são necessários professores de matemática, de ciências naturais e de ciências humanas. Então, a Prefeitura de Barreirinha atenta a esse quadro que realmente precisa estar completo para se iniciar o ano letivo, né? Estendeu aí o prazo das inscrições, prorrogou até o meio-dia desta segunda-feira. Essas inscrições, elas são feitas presencialmente. O professor precisa ir até uma unidade da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Escola Municipal Ilma Dutra. O endereço dessa escola é Rua Terra Preta do Castanhal, número 444, no bairro São Judas Tadeu. Então, portanto, aqueles professores que de alguma maneira estão ali nas comunidades ribeirinhas também, eles vão ter que levar a documentação até a sede de Barreirinha. A documentação completa tem que ter aí o diploma, né, de graduação, tem que comprovar, no caso, que você terminou a faculdade de pedagogia, a faculdade, o magistério, né? Enfim, toda essa documentação precisa ser entregue na Escola Municipal Ilma Dutra, que fica lá no bairro São Judas Tadeu, no município de Barreirinha. Então, corre. Se você não juntou a documentação ainda, corre, porque é somente até o meio-dia. Obrigada, Thea, pelas informações. E a gente continua na nossa interação ao vivo agora com a Amanda Amorim. O Cine Manaus está selecionando candidatos. Nessa segunda e terça-feira, são 58 vagas de emprego, 15 delas no cargo de chefia. Olha só que boa oportunidade. E a Amanda vai trazer essas informações para a gente. Amanda, que vagas são essas? Para quem está em casa, ficou interessado, pode até ser chefe, né? Pois é, né, Adriane? Olha só que grande oportunidade para quem deseja trabalhar, para quem está fora do mercado de trabalho. E olha só, Adriane, dessas 15 vagas disponíveis para o setor de chefia, estão aí a chefia de prevenção e perdas, viu? Esse candidato, ele precisa ter o ensino médio completo, necessita ter experiência de aproximadamente 6 meses nessa área e também precisa ter experiência em recursos humanos, viu? Só que para essa vaga, Adriane, está bem concorrido, viu? São apenas 2 vagas, ou seja, esse candidato precisa ficar atento se ele quer aí exercer essa função. Outra vaga disponível é para a área de recursos humanos. Esse candidato, ele precisa ter o ensino superior completo em administração de empresas e também experiência no setor de recursos humanos. Só que dessa vez é apenas uma vaga, viu, Adriane? Para esse setor aí é bastante concorrido, né? Sempre é concorrido. Outra vaga disponível é para chefia aí em frente de caixa. Quem deseja aí trabalhar no setor de caixa também está disponível, precisa ter o ensino médio completo, experiência nesse setor de aproximadamente 6 meses, viu? E olha só, Adriane, quem deseja participar dessa seleção precisa se deslocar ali no Cine, que fica localizado na Praça 14, na Rua Afonso Pena. A partir das 8 horas da manhã até às 11 da manhã, a equipe vai estar atendendo ali. O candidato, ele precisa levar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, o PIS dele, viu, é necessário justamente para realizar esse cadastro. Além disso, a carteira de trabalho e para os homens, Adriane, é necessário levar o certificado de reservista, viu? Como é importante dizer, essas vagas, elas só vão estar disponíveis até amanhã, ou seja, você precisa correr. São 58 vagas disponíveis para quem deseja ocupar aí vários cargos na área de administração, tem chefia e também tem cargo de vendas, viu, Adriane? Ou seja, é uma oportunidade bastante importante para quem deseja retornar para o mercado de trabalho logo nesse início de ano, hein? Obrigada, Amandinha, pelas informações.
E no quadro A Voga é Sua de hoje, nós vamos falar de uma profissão que é fundamental para que o carnaval aconteça. Esse profissional transforma tudo em emoção na Avenida do Samba. Sabe de que eu estou falando? Do carnavalesco. Milhares de foliões, dezenas de alas, fantasias luxuosas. Tudo isso vem contando uma história em ritmo de samba. E esses minutos em que a escola tem para mostrar tudo que preparou durante o ano deixa muita gente assim, de boca aberta. Quando a gente vê a escola assim, descendo perfeita na avenida, a gente não faz ideia do trabalho e dos meses de preparação para que tudo isso aconteça. Agora, tem um profissional que é o responsável por organizar e coordenar tudo isso. Esse profissional é o carnavalesco. É uma profissão que tem muita responsabilidade, né? A gente monta um cronograma, entendeu? Hoje a gente tem que contar com os imprevistos e mesmo assim a gente tem que ser aquela pessoa centralizada e focada no que está fazendo, porque a gente tem, queira ou não queira, de uma certa forma, a gente é um líder, a gente tem que organizar, a gente não pode deixar transparecer que as coisas estão desandando. Quando está desandando, a gente internamente reúne, discute e dá uma solução positiva. É o carnavalesco que tem a missão de traduzir o samba enredo em história na avenida. Para isso, fantasias, alegorias, comissão de frente. Tudo pensado por ele, que é quem rege uma grande orquestra. Que responsabilidade, hein? É um trabalho, digamos que bastante árduo, né? A profissão de carnavalesco, porque ele, além de pensar em tudo, ele tem que coordenar, né? Tá em cada setor do barracão de alegoria, barracão de fantasias, acompanhando diretamente esse processo para que tudo saia da maneira que ele pensou. Então hoje o carnavalesco no carnaval, sem ele praticamente não fazemos carnaval, né? O Otávio está estreando esse ano aos 51 anos no principal cargo da Escola Campeã de 2017. Diferente do Faial, carnavalesco da Aparecida, que já vem desde 2007 nessa missão. Segundo ele, para exercer essa função, é preciso ser organizado. Tudo se trabalha com planejamento, a Aparecida está toda planejada, então assim, não tem nada que possa fugir. Nós temos um prazo de que possa dar algum problema, então a gente tem como contornar e resolver. E assim, o carnavalesco ele está aqui para resolver a situação, junto com o seu artista, junto com as pessoas, com a sua equipe maravilhosa, a gente está aqui para resolver, entendeu, da melhor forma possível. Tem que manter a calma acima de qualquer coisa. E vai se aproximando o dia do desfile, muita gente já começa a ficar bem curioso para saber o que vai entrar na avenida, né? Fantasias, alegorias, epa! Agora é o seguinte, se tem uma coisa que o carnavalesco precisa fazer, é guardar segredo. Isso rola muito. Eu creio que das vezes que vocês vão poder participar aqui com a gente de entrevista, hoje vocês podem mostrar uma coisa a mais, mas daqui a uns 10 dias já fica meio restrito. E por falar em carnaval, a Secretaria de Segurança Pública lançou uma portaria com as novas regras para a realização de blocos e bandas de rua. Este ano, os produtores dos eventos vão ter que se adequar às regras. As mudanças foram apresentadas em uma reunião entre os representantes dos órgãos de segurança carnavalescos e organizadores de blocos. Pela Portaria 001/2018, as autorizações precisam ser pedidas com pelo menos 15 dias de antecedência. Isso vale para todos os órgãos, como o SMTU, Manaus Trans e também para o pedido de policiamento da PM para o evento. A Secretaria garantiu que vai haver policiais militares em todas as bandas autorizadas. A banda que funcionar tem que ter a segurança particular contratada pelo coordenador do evento, né? Mas nós estaremos com a Polícia Militar junto para dar o suporte. Não faremos revistas, mas estaremos acompanhando a quantidade de pessoas que vão estar adentrando, o material que é permitido entrar. Então, esse suporte nós temos como também estar ao lado, presente, para a segurança de quem vai de fato brincar. Uma das reclamações feitas na reunião foi sobre as taxas cobradas.
Primeiro lugar, SEMAS, R$200. Aí vem um bombeiro, Manaus Energia. Ainda tem um ECAD, que não aparece para nada e a gente tem que pagar o ECAD. Para garantir a segurança da população, algumas restrições continuam. As bandas de rua, por exemplo, não podem utilizar aqueles espetinhos para churrasco. Na nova portaria, também está proibida a comercialização nos espaços abertos de garrafas de vidro. Mas a principal mudança, que trouxe surpresa para os organizadores, é em relação ao horário. Blocos e bandas têm que encerrar as atividades às 11 horas da noite. Alguns organizadores questionaram o novo horário. Eu acho muito cedo para a gente acabar o nosso evento, que é um evento que a gente faz todos os anos, a gente fazia até 2 horas, né, para os brincantes, porque muita gente não vai se sentir feliz. Quando der 11 horas tem que parar tudo, todo mundo ir para suas casas. Evidentemente que eles não vão para casa, vão procurar os clubes, vão procurar as casas de show. Tá entendendo? E o prejudicado sempre será a gente. Mas a secretaria justificou a alteração. 11 horas da noite tem a troca de turno das polícias, meia-noite os ônibus param de circular, depois de meia-noite os foliões que têm que se deslocar, têm dificuldade de condução, ficam à mercê dos assaltantes. Então há um conjunto de medidas que estão sendo tomadas exatamente para preservar a saúde física e para preservar a segurança da nossa população. Um dos maiores eventos de rua do Carnaval mudou de lugar para se adequar às normas da SSP. A Banda do Galo de Manaus vai acontecer este ano no Sambódromo. O Galo ganhou proporções de evento mega, né? A gente está acima até de algumas coisas previstas na legislação. E a gente procurou uma solução que fosse boa para a população no que diz respeito à segurança. O formato do evento permanece mesmo, o evento continuará sendo gratuito para a população. Eu acredito que vai ser melhor para todo mundo e a gente vai ter um evento muito mais organizado para todos nós. E na continuação do Manhã no Ar, exclusiva para a internet no aplicativo A Crítica Play, a gente continua falando de carnaval. É logo mais. E agora a gente tem informação de trânsito, informação publicada na página do Twitter do Manaus Trans. Acidente de trânsito na Avenida Brasil, próximo ao mini shopping da Compensa, no sentido centro-bairro. Agentes em atendimento no local e Manaus Trans pede atenção nessa via. Acidente de trânsito, portanto, aí na Avenida Brasil, próximo ao mini shopping. E daqui a pouco a gente fala de carnaval, carnaboi e esporte. O Manhã no Ar volta em instantes.